boa tarde, bem-vindos ao programa da Regina, sempre cheio de assuntos para vocês. Hoje você fique atento aí, já vai se preparando para participar pelo WhatsApp com a sua pergunta, a sua dúvida aqui sobre previdência, né? Porque tá todo mundo muito preocupado com a reforma trabalhista. Também vamos ter, claro, as últimas informações lá de Brasília, direto com Milton Cardoso, né? Para nos trazer as últimas informações. E também, é claro, eu fui dar uma passeada, viu? Pelo viaduto da Borges de Medeiros. Vocês vão ver que é um mundo à parte, né? As lojas, tudo que acontece ali é diferente. Portanto, eu trouxe aqui pro programa da Regina. Eu mesma fui lá, viu, gente? Então roda aí pra gente ver. Nunca vi uma mistura tão grande de produtos em algum lugar, né? Gente, livros, né? Vocês estão vendo, aqui tem um raro, ó, que é a história do Flamengo. Aqui nos vinis, que aí é coisa de colecionador, né? Você sabe que a gente adora colecionar vinil. Esse aqui, por exemplo, da banda Yes, ó, década de 70, é o mais raro da loja, tá? E muito procurado. Vocês lembram disso aqui, não? Olha lá. Tinha o carregador do celular, olha o tamanho, né? Aliás, carregador de bateria, né? Tinha que carregar aquela bateria ali. Hello. E aqui, o secador, também da década de 70. Vou conversar aqui com a dona, né, desse mercadinho, dá pra dizer. Gente, nunca vi tanta coisa ao mesmo tempo. Aqui tem o quê? Tem raridades, tem coisas para colecionadores. Na verdade, assim, a ideia inicial era ser só antiguidades. Mas aí, como surgiram muitas outras coisas, e também eu percebi que as pessoas colecionam muitas coisas, às vezes até bizarras, assim, a gente tem que ter. Então, começou a virou uma miscelânea, por isso que eu chamo de armazém do viaduto, né? Em função de ser só não tem comida, é um armazém, é uma mistura de tudo, coisas antigas. Esse relógio que tá aí atrás, de que década é? Esse da década de 50, é a minha paixão, tá? Tá funcionando, ele é um relógio Silco. Só que ele foi adaptado, esse móvel, depois, né? Mas o relógio em si é da década de 50. E essa TVzinha aqui, pequena? Essa aí pertenceu ao meu tio, né? Eu, na verdade, nem tenho coragem de vender. Eu acho que vou deixar aqui para decoração mesmo. Mas tem muita gente que leva essas peças também para decorar a casa, né? Sim, pessoal de teatro, às vezes aluga para fazer cenário. Qual é a peça mais rara que tem aqui na loja e que, assim, é difícil até de vender porque tem, né, um valorzinho? Esse binóculo é um binóculo francês de ópera e teatro. Esse sebo aqui é do Seu Flores. Ele começou catalogando tudo, gente. Olha, tinha nomezinho para tudo e tal. Só que hoje são mais de 70 mil livros, peças diferenciadas, vinis. Daí fica mais difícil, né? Essa aqui é a mais nova paixão aqui da loja, pelo que eu tô vendo, né? Ela foi toda restaurada. Segundo um reciclador que trouxe ela para mim, disse que foi aqui, ele ganhou aqui entre a Independência e a 24 de outubro, que foi de um escritor ali. E veio toda judiada. Eu mandei restaurar ela, tá toda restaurada, dá para colocar a fita, tocar. O que mais vende numa loja como essa? Olha, assim, tem épocas, eu tenho um jargão que diz assim, a mídia diz eu faço. Por exemplo, agora, de pouco, o que a juventude está procurando é fita cassete, e gravador, fita cassete e máquinas fotográficas não digital, essas máquinas mais antigas, tipo a Kodak de filme, 36. Então isso é o que está mais assim procurando, mais se vendendo. Está se vendendo muito revistas antigas de moda, então a juventude está usando para colagem. Então é umas coisas assim que vai se mudando muito. O livro sempre vem. Bom, no passeio, quem sabe dá para comprar uma mochila, um chapéu, enfim, alguma roupa. Ou então, a gente faz aqui o carimbo, né? Ou o xerox. Meu Deus do céu, que rua é essa, gente? Oi, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Gente, agora tem o seguinte. Aí eu entro para fazer o xerox, né, que eu contei para vocês, e descubro, olha aqui,
Isso aqui é um espaço cultural, gente. Tudo bem? É uma exposição, isso? Essa exposição é do Jorge Aguiar, que é um fotojornalista, já tem 40 anos de profissão já, e se chama Por Onde Andei. Isso a gente tem feito com que as pessoas descubram o que está acontecendo no viaduto, que não é só essa parte externa, que assim inibe as pessoas, né? Constrange as pessoas a dizer, o viaduto está mal cuidado. Ele pode até estar mal cuidado, mas a parte que nós podemos fazer, a gente vai continuar fazendo. Que é essa aqui, de trabalhar todos os dias, incentivar a cultura, incentivar a arte, trazer os turistas para que eles vejam que, poxa vida, eles vão levar a identidade do viaduto e não um produto de qualquer outro lugar. Muito legal, né? Um mundo à parte, sem dúvida. Bom, vamos falar de reforma, gente, da Previdência, né? Porque tem muita gente com dúvidas sobre o que vai mudar ou não. Se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, manda pra gente através do WhatsApp. O nosso número é 99224-1220. Manda que a gente está esperando, tá? Porque a gente já vai, inclusive, falar com ele sobre isso. Muitas mudanças estão por vir no que diz respeito à Previdência, muita gente com essas dúvidas aí que eu falei. E aí a gente vai tentar te ajudar um pouquinho com isso, né? Vamos falar com o Paulo Solano, que já está aqui comigo, que já põe a boca no trombone sempre. Boa tarde, Regina. Agora eu ia botar aqui no programa da Regina a boca no trombone, né, Paulo? Isso. Boa tarde Boa aos telespectadores. Tarde. Como a gente tinha prometido te trazer de novo, né? Porque todo mundo tem dúvida, né? Muitas dúvidas. Bom, vamos começar falando então que com a reforma algumas coisas vão mudar também com a Previdência. O que exatamente? Olha, Regina, a reforma previdenciária, aqui no teu programa nós já abordamos e também no Boca no Trombone aqui da Band TV a gente fala semanalmente que a mudança ela é total. Ela atinge o servidor público, ela atinge o trabalhador urbano, ela atinge o trabalhador rural, ela atinge aquele trabalhador que trabalha numa condição nociva à saúde. Né? Enfim, a mudança ela é ampla e concreta para todos. Todos vão acabar sofrendo com as mudanças que estão vindo. Mas algumas pelo menos são para melhor para o trabalhador ou não? Perceba, nós já estamos lá no Congresso Nacional com o terceiro texto. E, incrivelmente, os parlamentares eles conseguiram avançar nos prejuízos nos três textos. Então, a gente tem um terceiro texto hoje que ele é mais prejudicial do que aquele primeiro. Né? Veja, para aquele trabalhador que está nos assistindo aí e que fica exposto a um agente nocivo à saúde, a chamada aposentadoria especial. Aquele trabalhador, por exemplo, Regina, que trabalha num calor excessivo, com ruído excessivo, num frio, aquele profissional da área da saúde, né, que tem um contato com os agentes biológicos de forma habitual e permanente. Para esses, a legislação atual, o que hoje está vigorando, exige que ele tenha 25 anos nessa atividade e que comprove isso através de um formulário emitido pelo empregador. Ou seja, em tese, é um procedimento que ele é simples, desde que o empregador coloque no papel exatamente a quais agentes nocivos à saúde que esse trabalhador fique exposto. Com a reforma... Essa é a frase do momento. Com a reforma... O que acontece? Não vai bastar apenas isso. Veja o absurdo. O trabalhador, gente, ele vai ser obrigado a comprovar na pele exatamente aquilo que ele teve de prejuízo durante todos esses anos de trabalho dito nocivo à saúde. Como assim, Solano? Apresentar um laudo médico, né, juntamente com toda essa documentação que eu referi antes, que vai estar dizendo, olha, lá atrás, quando o Solano começou a trabalhar, 25 anos atrás, ele tinha essa condição de saúde. Agora, com o passar dos anos, e em razão da atividade dele, ele passou a ter essa condição clínica, que é muito mais prejudicial em razão dos agentes que vão estar sendo, ele vai estar sendo exposto diariamente. Então veja o absurdo, o trabalhador vai ter mais esse direito, né, pormenorizado, porque ele vai ter que juntar documentos médicos que são incabíveis para um benefício como esse, porque se você concede já uma aposentadoria que ela é especial, ela se presume que é um momento protetivo para o trabalhador.
né? E se basta hoje a apresentação de um formulário que é preenchido pelo próprio empregador, lá na frente, além disso, ele vai ter a necessidade de ir ao médico e juntar um laudo comprovando a sua atividade. Quer dizer, esse, Regina, é um dos exemplos. Nossa, é um dos mesmo. A gente tem uma pergunta já da Caroline de Uruguaiana, que quer saber sobre o período de férias. O que é que muda? A questão do período de férias... Reforma trabalhista, sim. A gente trabalha aqui nas questões previdenciárias, mas pode sim falar sobre a questão trabalhista também, que teve recentemente a aprovação da reforma. Pois é que também tem muita gente preocupada. Sim, sim. É uma temática que a gente pode trazer numa outra oportunidade sem problema nenhum. A questão das férias, respondendo para a Caroline, ela vai poder ser concedida em 3 etapas. Não precisa mais ser 30 dias, né? Não. Há agora uma facilidade nesse sentido. Poderíamos dizer que da reforma trabalhista, um dos pontos assim que é menos prejudicial é a questão da partição das férias em 3 vezes. Eu acho que nós vamos ter que falar sobre a reforma agora, porque as perguntas que estão chegando já são todas sobre isso. A Maria José, de onde, Rafa? De Rio Grande, está perguntando sobre licença maternidade. O que é que muda? A licença maternidade, que é um benefício previdenciário, né? O salário maternidade para aquela gestante, durante 4 meses ela vai usufruir né, da média lá do seu salário de contribuição e vir a gozar. Na questão da licença, que aí sim é no campo da esfera trabalhista, nós não temos uma alteração significativa. Né? Ela permanece, algumas empresas hoje estão concedendo, além dos 4 meses, há uma possibilidade de se conceder mais 2, 6 meses na totalidade, então isso permanece. O que tem de ruído nessa reforma, e ainda da parte do governo federal uma sinalização que virá uma medida provisória para corrigir isso, é o seguinte: aquela gestante que hoje trabalha em ambiente salubre, pela regra que foi revogada, ela não podia exercer o trabalho enquanto gestante nessa atividade, era deslocada para um outro setor da empresa. Com a reforma, você, gestante, você poderá continuar exercendo o seu trabalho num ambiente totalmente insalubre. Veja só o absurdo. O governo federal, Regina, ele sinaliza no sentido de que, sim, vai corrigir esse problema que veio da Câmara dos Deputados, passou pelo Senado e foi aprovado assim. Tomara, oxalá, isso seja concretizado. Tem mais uma aqui do João Pedro de Gravataí, que está perguntando quando começa a vigorar. Porque a gente ouve todo dia, né, essas notícias, e cada dia parece que vem uma informação nova. Então, acho que as pessoas estão com essa dúvida. Quando começam a vigorar as mudanças? A reforma da Previdência, ela ainda está em debate, né, na Câmara dos Deputados, né, se aguardando aí a resolução sobre a denúncia do presidente Temer, que inclusive hoje deve ter um finalmente para essa primeira denúncia. Após isso, muito provavelmente vamos ter uma continuidade, então esse mês de agosto deve trazer novidades para o andamento da reforma previdenciária. A reforma trabalhista já foi aprovada. Né? Então ela tem um estágio aí, o que se chama no direito da vacatio legis, é um tempo para ela passar a vigorar. A partir de novembro ela deve ter os seus efeitos consignados, exceto se nesse meio tempo uma medida provisória, como eu referi anteriormente, que é uma medida exclusiva do presidente da República, venha a legislar de forma diferente. Solano, tu fica mais aqui um pouquinho comigo, mas é o seguinte, a gente vai ter que voltar a falar nesses assuntos, né? Tu sabe? Certamente. Pelo amor de Deus, as dúvidas não terminam nunca. Fica aqui comigo. Gente, vamos falar de dança um pouco, vamos se divertir, né? Um pouquinho. Uma grande escola de dança presente no mundo todo vai realizar a primeira apresentação aqui em Porto Alegre. E é sobre isso que eu vou conversar agora com Cláudio Furlim. Cláudio, venha para cá comigo. Tudo bem? Tudo Seja bom? Bem-vindo. Muito Cláudio obrigado. hoje já me contou que eu entrevistei ele uma vez, já quando ele era metade. Metade. Tudo Com bem, certeza. Cláudio? Tudo ótimo. Me conta essa história, né? Que é um espetáculo que vai ser apresentado aqui pela primeira vez. Como é que é essa história? É um centro de danças, né? Sim. É isso, o Arthur Murray, que apresenta grandes musicais. Me conta direitinho. Bom, o Centro de Danças Arthur Murray, a princípio, trabalha com filmes. A gente trabalha com o ballroom, que é a dança esportiva. E nos Filmes Estados... tipo Cantando na Chuva, La La Land, que foi agora um sucesso, enfim. E nos Estados Unidos também é muito famoso por ajudar na produção de grandes filmes. Então, Dirty Dancing foi produzido pela gente. Jennifer Lopez fez aulas também na Arthur Murray. Eu trazendo essa ideia para Porto Alegre... Ali, hein? Olha que lindo. Isso, essa foi uma competição em Miami o ano passado, onde eu levei uma das minhas alunas. Isso foi esse ano no Renascença, com a professora Pamela.
E amanhã a gente vai ter o Grandes Musicais. O Grandes Musicais vai ser uma produção de pequenos trechos de Cantando na Chuva, Chicago, La La Land, Moulin Rouge, Ópera do Malandro. Todos os alunos vão participar. E o mais interessante de tudo isso é que são todos alunos da escola. Tá, e essa escola é uma escola de dança de salão? É uma escola de dança de salão. A gente trabalha com 20 ritmos. Tu falaste do Dirty Dancing aqui, inclusive o Patrick Swayze foi instrutor, né, de um dos centros Foi. lá nos Estados Unidos. Foi. A história que ele conta no filme, na versão em inglês, o trecho que ele dança em cima da madeira ali e tal, é a história verdadeira dele. Ele foi instrutor dentro da Arthur Murray, ao mesmo tempo ele fez o curso para ator e, claro, deslanchou como ator depois, mas assim como muitos profissionais começaram como professores, depois foram adquirindo mais experiência. E esse centro está vindo para cá, então, quer dizer, uma ramificação, né? E que bacana isso que Porto Alegre vai sediar esse tipo de espetáculo. Com certeza. Eu passei 10 anos na Europa trabalhando sempre nessa empresa, na Arthur Murray. Tive a possibilidade de trabalhar em outras escolas também, sempre na mesma franquia. E 2 anos atrás decidi voltar para casa, construir a minha própria escola e trazer essa filial da Arthur Murray, que está sendo recebida muito bem em Porto Alegre. As pessoas estão adorando a ideia, participando. É uma proposta diferente. E a gente trabalha muito com o plano personalizado. A gente pega o aluno e a gente se adequa ao aluno. Procura adequar os horários, as danças, as necessidades. Porque as pessoas dançam por motivos diferentes. Claro que sim. Algumas pessoas querem arrumar um namorado. Outras já querem com o marido ou o namorado e dançar, né? Isso. Ou sair da depressão. Enfim, são como muitos exercício físico, motivos. que também é ótimo. Sim. E no final todo mundo acaba participando por um motivo ou outro, acaba se envolvendo e competindo. E amanhã esse espetáculo, então, que revisita vários, estará no Teatro da Sociedade Hebraica, será às 20 horas, convido a todos, ingressos à venda seja na escola, na Rua Estevão Cruz 95, quanto no teatro amanhã a partir das 19 horas. Muito obrigada, Cláudio, por ter vindo aqui e nos dado esse recado, tá bom? De nada. Fica aqui mais um pouquinho comigo, porque agora nós vamos ao vivo até Brasília. Quem está lá acompanhando a votação, que pode decidir aí o futuro do presidente Michel Temer, é Milton Cardoso. Oi, boa tarde, Milton. Boa tarde, Regina. Nós estamos aqui no Salão Verde do plenário da Câmara dos Deputados, uma grande movimentação, até o exato momento, os deputados, o número de deputados aqui no plenário chegou a bater aí em 320, mas é necessário 342 parlamentares presentes na sessão para que possa iniciar, então, esse desfecho aí final do pedido a denúncia do Ministério Público Federal por corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. Deputado vice-líder do governo, Michel Temer, aqui na Câmara dos Deputados, o deputado Tarcísio Peronte. Deputado Tarcísio Peronte, qual é o desfecho aí nas próximas horas? Enfim, como é que está essa mobilização por parte do Palácio do Planalto no sentido de buscar votos e virar essa página aí? Eu aprendi do Dr. Solon Gonçalves da Silva, que era um médico sanitarista, e meu guru, ele era conservador, mas meu guru, ele que me estimulou na política junto com o meu irmão. E quando a muda fala, todo mundo se cala. A muda é o painel. Está bem encaminhado, acho que até fim da tarde, começo da noite, acaba tudo, né? E nós vamos enterrar a denúncia do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, técnico, nós enterramos na Comissão de Justiça. Então estamos tranquilos, mas a comemoração é depois que aparecer o painel. Esse troca-troca, deputado, que já é uma tradição, isso toma lá e dá cá, vem cá, cargos, em verba, dinheiro... Não, como não? Dinheiro, emenda parlamentar. Então tá, então vamos lá. O Michel é um governo semi-parlamentarista. O sucesso do Michel até agora, que o país está melhorando, é porque ele dialoga. Então, os partidos da base que dão essa sustentação indicaram cargos. E os deputados indicaram técnicos para os cargos. E nós aprovamos a lei da governança, tem que ter curso superior e conhecimento da área. Então, é um governo semi-parlamentarista, sim, em qualquer democracia faz isso. O Lula e a Dilma não usavam isso, não governavam com o parlamento, governavam
com o Petrolão e o Mensalão. Emendas. Os deputados de oposição, proporcionalmente, na Comissão de Justiça, receberam mais do que os deputados da base. Vou citar Maria do Rosário. É que eu estou com o tempo aqui praticamente estourado. Não, então dizer assim, então, essa é mentira. A Maria do Rosário, o Marcos Maia, o líder do PT Nacional, Zaratini, receberam emendas empenhadas para sua Santa Casa, para sua prefeitura, para sua escola, mais do que eu, do que o Marum, do que o Jones, do que o Mauro Pereira. Então, esse discurso da oposição, me desculpe, não é verdadeiro, para não usar outro adjetivo, porque eu os respeito. Mas eles têm que respeitar a opinião pública e falar a verdade. Tá bem. Deputado Narciso Peronte, vice-líder do governo aqui na Câmara dos Deputados. Provavelmente o governo acredita que até 20 horas, 21 horas, terá já o número suficiente de deputados em plenário e que essa votação será encerrada ainda à noite. Nós voltamos dentro da programação da TV Bandeirantes com mais informações diretamente da Câmara dos Deputados. Regina, um abraço, boa tarde. Obrigada, um abraço para ti, Milton. Valeu. A gente fica acompanhando, claro, tudo que está acontecendo lá, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a história de Josi Campos, que ficou famosa por estampar aí capa de revistas, namorar gente famosa como Chico Anísio, Billy Idol, né? A vida dela teve uma grande reviravolta. Ela está morando numa clínica na capital gaúcha. A história da Josi Campos foi contada em um livro. Vou conversar agora com a autora dessa obra, a Vera Cerone Lima. Inclusive Lima, ela estava brincando que é minha parente. Tudo bem, Vera? Boa tarde. Prazer, Deixa eu até ficar já com o livro aqui para poder mostrar. Trouxe, são os livros? É, que vão para a Bienal agora no Rio. Mas é que são dois livros teus que vão para a Bienal. Mas o livro que a gente fala da Josi é esse aqui. E que diz, da fama à fome. É isso mesmo? Quer dizer, a trajetória dela mudou completamente o rumo. Sim, exatamente. Porque as pessoas geralmente passam fome e ficam famosas. Né? E a Josi foi o contrário. Ela era famosa. Ela era famosa, ela tinha o mundo e os homens todos aos seus pés. Inclusive o meu ex-marido, que eu também já sou ex, né? É verdade. E tu ajudaste ela. Sim, eu ajudei ela. Muito linda. Não tinha como não ajudar. Né? E a dona da clínica és tu, na verdade, Sim, a gente tem clínica já há 24 anos. Hoje os filhos que administram, né? Mas eu continuo sendo a cuidadora, a curadora, a tudo da Josi, né? Adotei. A Josi foi garota de Ipanema logo após a Elô Pinheiro, né? Foi. Que é a eterna, digamos assim. E que, na verdade, eu vi imagens ali, a gente está vendo fotos dela, mas eu vi imagens dela catando coisas no lixo. O que aconteceu exatamente com a Josi? A Josi tem fatores genéticos de esquizofrenia, né? Então, ela já tinha a mãe, que veio a falecer no São Pedro, aqui em Porto Alegre, 25 anos com interna no São Pedro, e ela negava isso, né? Ela, quando estava ela sempre negou, porque não é fácil, né, ter essa situação. E aí aconteceu com a Josi o que acontece com toda a famosa, ela foi perdendo lugar para outras belas, né? E ela entrou em depressão. Então, o primeiro passo foi o isolamento e a depressão. E aí veio o uso de álcool, de substâncias. Sim, a gente vê aquela foto dela em que ela está muito magra, que eu acho que ela estava ali com 40 e pouco. Ela estava 35 quilos. 35 quilos, meu Deus do céu. Quando eu a peguei, eu busquei no Pinel, no Rio de Janeiro, né? E aí tu escreveste esse livro, a trajetória dela. Na verdade, esse livro, inclusive, pode virar filme. Vai virar filme ano que vem. Né? Olha, Regina, eu levei 11 anos para tomar coragem, assim, para escrever esse livro. Primeiro para assimilar tudo, né? Sim, porque mexia com a minha vida pessoal, né? Com a minha história. E eu não tinha nenhuma pretensão, como não tenho, né? Mas eu achei que a história da Josi, eu como mulher me senti lesada no sentido de tantos homens que a queriam e ela teve todos aos seus pés e de repente ficou na rua e não teve nenhum para ir lá estender a mão. E nem amigos, né? Não, ninguém. Eu ouvi ela dizer isso, inclusive, numa entrevista. No livro eu cito isso, né? Como boa gaúcha que somos. Eu chamei o meu marido e disse, olha aqui, tia, sou bem gaúcha. Olha aqui, tia. Todo mundo comeu a carne e ninguém quis roer o osso. Pois agora eu vou lá buscar e tu vai roer o osso comigo. Pois ele também acho que ficou com medo do osso. Né? Então, virou as costas. Então, mais um motivo, assim, eu fiquei muito indignada. Mas esse livro, então, o objetivo mulher. Foi esse? Foi esse. Foi mostrar essa história e dar assistência, né, algumas Regina? mulheres assistência humanitária, clínica, porque ela estava doente e ninguém fez nada. Então, eu fiz.
Bom, esse livro já está nas bancas, as pessoas Tá, podem ler. ele vai para a segunda Bienal, né? Vai virar Rio de Janeiro, filme. sim. Eu não queria que virasse filme. Uma das condições foi não mexer com a minha família. Contar a história da Josi, Sim. né? Mas aí me convenceram com a seguinte assim, ideia, que a Bruna Sufistinha era uma prostituta e virou um filme De e uma sucesso, história sim. de sucesso. Interpretado E que a pela Débora Garota Seco. de Ipanema, por exemplo, a música é a mais tocada, Sim, é conhecida verdade. do Brasil no mundo todo. E a história da Josi é linda. É né? verdade. Bom, temos que encerrar, porque sabe, É isso televisão aí. é assim. Já sabemos quem é a atriz que vai fazer, não? Não, estão escolhendo já a Tá atriz. bom. Obrigada, Vera, pela tua Prazer presença tá aqui, viu? Prazer. Agora eu tenho um recado pra você, você já conhece, a família Max Day, né? Possui amplas variedades de vitaminas, sendo elas Max Day AZ Polimineral, que é um multivitamínico, que auxilia na imunidade, na saúde da pele e na energia. Temos o Max Day Cálcio, que auxilia no fortalecimento dos ossos. Tem o Max Day Hair, que previne, né, queda de cabelo, todo mundo tem medo, oferece qualidade aos fios. Max Day Mulher, auxilia na imunidade, saúde da pele, unhas, cabelo, pele, tudo lindo. Max Day Ômega 3, com ação anti-inflamatória, aumenta a imunidade, controla a pressão alta, diminui o colesterol LDL, que é aquele colesterol ruim. Max Day Senior, você está vendo aí um polivitamínico recomendado para pessoas que estão na melhor idade. Portanto, existe um Max Day feito especialmente para você, desenvolvido para cada uma das suas necessidades. Aproveite o máximo do seu dia com o Max Day. Essa linha completa você só encontra na Max Econômica. Descubra já qual é o seu. Vamos lá ir para um rápido intervalo. Não terminou, né? Tem muito mais programa da Regina. Fica comigo. Programa da Regina. Oferecimento Maxi Econômica Farmácias. Sempre o menor preço. Voltamos ao vivo com o programa da Regina. Claro que com muitos assuntos. E agora a gente vai para outro. Evidentemente que a gente está vivendo aí um momento complicado, né, da nossa sociedade. Tem mostrado aqui todos os dias. E nesse momento uma das nossas grandes esperanças está nas crianças e nos jovens, né? Na transformação da nossa sociedade através da educação. E é justamente esse o objetivo de um encontro que vai acontecer na Serra Gaúcha em setembro. Para falar mais, estou recebendo aqui a Elis e a Luciane. Gurias, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar de Rede pela Paz, é isso? Sim. É um movimento, na verdade, já existe e já fala sobre educação, e é isso? E vamos reunir com mais gente que pensa sobre o assunto. É, exatamente. Na verdade, é um grupo de pessoas que, unidas, né, resolveram, então, fazer esse evento, Rede pela Paz, unindo, né, todos os segmentos da sociedade e trazendo facilitadores nacionais e internacionais com esse novo olhar de educação. Então, na verdade, a gente está trazendo pessoas que já manifestam, não só que trazem lindas teorias de como fazer Porque diferente. o negócio é esse, né? Vamos ser sinceros, a gente está uma hora de prática. Exato. E, aliás, isso que tu falou da união nunca esteve tão forte. Sim. Precisamos dessa união, né? Para vencer. Agora, o que já existe dentro dessa nova ideia que tu falaste da educação? A ideia do movimento de criar o evento até é para reunir as manifestações que já estão acontecendo. Então, quando a gente convida, por exemplo, o Thiago Berto, que está criando a escola Cidade Aine em Guaporé, Rio Grande do Sul, isso já é um projeto acontecendo e a gente quer que ele venha junto para conectar com outras iniciativas que a gente está explorando nesse evento. Então, o evento é para uma celebração das ações de paz que estão acontecendo e que muitas vezes não são vistas. Essa é a O que ideia. vocês acham que está errado, assim, que precisa mudar imediatamente na área da educação? Na verdade, assim, ó, o que é fundamental e urge, né, é que a gente comece a perceber que o ser humano, ele não é só o cognitivo, ele é um ser integral e ele precisa ser visto dessa forma. Por isso esse evento vem a resgatar o real propósito da educação. E, através disso, trazer práticas de autoconhecimento também, onde esse adulto possa se revisitar, possa se identificar o que a gente pode trazer de diferente para essas crianças, para esses jovens, a partir do exemplo, né? Então, a gente sempre traz esse âmbito. Porque é um problema muito grande para a escola hoje, que sempre se diz assim, a educação é na escola. Não, na verdade, a educação tem que vir antes. Sim. Lá de casa.
Exato. E a escola precisa, então, corroborar com tudo isso. Exatamente. E nessa perspectiva é que a gente está trazendo esse evento que não é só para educadores, é para os empresários, para os pais, para as mães, né, para a sociedade como um todo, que possa estar percebendo justamente esse olhar de que a educação ela começa a partir do momento que a criança nasce. E que dia vai ser? Como é que as pessoas podem fazer para participar? Tá, dia 15, 16 e 17 em Canela, né, de setembro. E 15, 16, 17 de setembro, tá, gente? Isso. E vocês podem, então, se inscrever, entrar no site redebeijaflor.com.br e lá tem os links para inscrições e para hospedagem também para quem vem de fora. Que daí o povo pode participar e entender melhor tudo Exatamente. isso. E participar, isso é muito importante já. Gurias, muito obrigada. Gratidão. Pela presença Obrigada. aqui. E agora é a hora do Arrase. Hoje o Evandro vai conhecer uma pet shop de luxo, adoro. Conversar com a Bruna Felisberto, nossa ex-Miss Rio Grande do Sul, que está cada dia mais linda, aliás. Vamos lá. O Arrase de hoje vem mostrar o luxo, o glamour nos animais. Uma pet realmente de grifes conhecidas internacionais. E a proprietária foi Miss Rio Grande do Sul em 2009. Olha, é muito luxo agora com vocês. Vem comigo. Gente, eu tô apaixonado por essa pet, viu? Dá vontade de eu estar usando também esses acessórios e sair, né? Para os animaizinhos, mas eu dá vontade de usar uma coleira, de usar uma roupinha. Me fala, olha, Gucci, Louis Vuitton, olha o luxo. Me conta o que tem de acessórios aqui, Bruna. A gente busca bastante referências de moda, realmente feminina, masculina, para trazer para os acessórios dos nossos pets, né? A gente busca sempre o que está em tendência internacional, as últimas tendências, para trazer para esse ramo pet. Aqui a gente tem um vestidinho inspirado em duas grifes super famosas, né? A Louis Vuitton e a Gucci. São vestidos super diferenciados, com essa sainha toda plissada. Então é uma roupa exclusiva aqui da Pet in the City, que você só encontra aqui. E o pessoal enlouquece, né? E aqui é para os meninos também, né? Exatamente, tem que trazer alguma coisa gaúcha, né? Então aqui que é para os machinhos, para os nossos gaúchinhos lindos. Olha só que bacana. Bem, aqui comigo uma Shih Tzu finíssima, chiquérrima. Ela viaja o mundo, Paris, Nova York. Ela é uma cachorra realmente de grife. Eu morro de medo, eu já perguntei pra Bruna se ela não morde, porque eu quero colocar a mão, mas eu tenho medo. Não precisa ter medo, né? Não, não precisa. Ela é super de boa, bem tranquilinha. Tá acostumada a ficar aqui na pet, né? Ela é de uma proprietária. Então, olha só que bacana. É uma cachorrinha super tranquila. A gente vê que a personalidade dela é super bacana. Ela tem, ela vive com duas crianças, né? Então, o que é bem adequado é uma raça super adequada para quem tem filhos, né? Tem cerveja para cachorro. Nós temos vinho para cachorro. É muito luxo, Bruna. Como que é isso? Pois então, muitos proprietários acabam optando, né? Vão fazer um churrasco, alguma coisa, o cachorrinho sempre fica na volta. E agora foi criado a cerveja para o cão. Ela não tem nada de álcool, ela é feita de malte, né? Então não vai embebedar o cachorro. É justamente para fazer essa brincadeira lá no dia a dia, nos domingos, no final de semana, no happy hour com os amigos, o cachorrinho poder beber uma cerveja diferente também. Essa aqui é super interessante. E agora no inverno, né, que a gente tá nesse frio já aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o vinho pro cachorrinho. Olha só que interessante. Olha que luxo, gente. Esse aqui é o vinho, ele não tem nada de álcool, ele é feito com uva. Eles têm sabor de carne, os dois, que para deixar um pouco mais palatável para os cães eles beberem ou comerem, né? Então é bem interessante para a gente fazer essa brincadeira, né, no dia a dia aí com os nossos animais de estimação. Bem, a doutora Nicole Fernandes é médica veterinária aqui na Pet in the City. Eu quero saber se é mito ou verdade. Alguns proprietários fornecem alimentos, comida, como a gente come no dia a dia
para os seus animais. Isso pode acontecer? Então, hoje é um assunto bem polêmico a questão das rações, tem bastante controvérsias, questão de grãos dentro da ração, transgênicos, então o pessoal modernizou, excluiu um pouquinho a ração como uma alimentação para o cão e quis introduzir a alimentação natural. Na verdade, a gente acaba cometendo um erro, porque a gente até pode alimentá-los com alimentação natural, mas ela deve ser calculada, uma dieta com calorias calculadas, gasto calórico, em cima disso ser feita uma alimentação, fonte de proteínas, carboidratos, vitaminas. E não, o que sobra do meu arroz, da minha massa, eu vou lá e passo para o pet. Isso acaba gerando problemas de saúde, como obesidade, doenças cardíacas, doenças de pele, e aí a gente acaba cometendo um erro bem grande. Bruna, que chique essa bolsa. E serve também para avião, né? Sim, hoje os animais, animais de pequeno porte, eles podem viajar com a gente dentro do avião, dentro da cabine. Eles não precisam ser mais despachados como antigamente, né? Dependendo da companhia aérea, de 5 quilos até 10 quilos, eles podem viajar na cabine junto com a gente. E aí existem bolsas específicas, realmente, que a gente pode levar os animais junto na cabine. Essa é uma. O animalzinho vai aqui dentro, presinho, e tem toda essa parte para deixar bem confortável o animal, para ele passear junto com a gente e não se sentir tão preso, né? As companhias aéreas, eles têm mudado bastante, porque como são os nossos filhos ultimamente, né? Despachar os animais, principalmente animais muito pequenininhos, de pequeno porte, para viagens nacionais, acabava sendo muito difícil. E hoje as pessoas fazem viagens Rio de Janeiro, São Paulo, mais curtas e querem levar seus animais de estimação. Então hoje ficou muito mais prático. Bom, Regina, eu tomei uma aula hoje. Bom, ela me deu verdadeiramente uma aula sobre animais, sobre como tratar os animais. Eu sei que você aí na Band também vai me dar uma aula, que eu sei que você é apaixonada pelos seus animais. Com você, Regina. Sou sim, quem não é, né, Evandro? Um amor aqueles ali que a Bruna mostrou. Bom, muitas meninas sonham com uma festa de 15 anos, né, gente? Afinal, esse é um momento muito marcante da vida de todos nós. Pois um projeto ajuda muitos jovens a realizar esse sonho. Por isso eu estou recebendo aqui o Longuinho, a Alessandra e também a Karine, a Tuane, aliás, porque a Karine que vinha, a Karine não veio, já ia chamar ela de Karine de novo, a Tuane. E eles estão planejando uma grande festa. Agora eu queria começar com o Longuinho perguntando sobre a CISI, na verdade, né? Que é quem organiza, quem faz esse projeto. Exatamente, Regina. Nós temos lá em Esteio a CISI, a Associação Comercial e Industrial de Serviços, que é uma entidade que representa o empresariado de Esteio, tanto a indústria, o comércio e os serviços. Uhum. E dentro da CISI nós temos uma vice-presidência de responsabilidade social que organiza esse evento, um evento social. Não só trabalhar para o empresariado, mas também para as pessoas que mais necessitam. Então, a gente decidiu por essa baile do sonho para essas meninas carentes. Olha, com certeza é um baile maravilhoso, né, gurias? Elas ficam enlouquecidas. São meninas de 15 anos, eu sei que tem algumas regrinhas, né? Sim. Para cumprir. A gente foi em busca das escolas, trazer um pouco da realidade do que é o convívio delas nas escolas e com as dificuldades que elas encontram. Porque como são meninas de bairro, de vulnerabilidade social, né? Sim, ou que não têm condições de realizar esse sonho, né, Regina, que é bem difícil. Mas também despertar nelas a autoestima, a convivência, tanto com o empresariado quanto com as pessoas que vão fazer parte do projeto, que são os palestrantes, o próprio empresário e a comunidade que tem vindo até nós para participar. Mas eu achei legal falar da escola, porque a menina tem que estar estudando. Tem que estar estudando. Isso aí e é a uma escola regra. é o maior padrinho delas, porque tanto os professores, é um sonho que toda família que tem uma menina em casa quer realizar. Então a gente está oportunizando e estamos mais felizes ainda com as pessoas que vão se dar esta oportunidade de estar conosco. Sem dúvida. Tuane, e as meninas que podem ainda vir a participar e tal, o que elas têm que fazer? Observar o quê? Bom, assim, o projeto ele está no 4º ano, ele acontece a cada 2 anos e o principal, que é o foco, é que quando a gente vai nas escolas, a gente busca meninas que estejam não só estudando, mas assim, que tenham um bom comportamento, que tenham boas notas, que sejam assim alunas exemplares, digamos assim, dentro daquele meio delas, para assim elas poderem ter
a chance seria, na verdade, mais ou menos um prêmio. E assim como a Alessandra estava falando, para a gente causar essas questões de aumentar a autoestima, priorizar a família, tem encontros que acontecem com elas. Não é só a festa no dia. Exatamente. É feito vários encontros com essa preparação, que encontram empresários, encontram palestrantes que ajudam elas, e aí sim o baile é a finalização desse projeto. Então, ou seja, elas estão preparadas depois disso para muitas coisas, Exatamente. né? E esse baile, o próximo, acontece que dia agora? Em setembro, né? 27 de outubro. Ah, é outubro. O importante é salientar o seguinte, que isso nós envolvemos o empresariado. Sim. Sem custos nenhum para essas meninas, e a gente busca, junto ao empresariado, cada um ser um padrinho, dois dessas meninas, e também depois para que esse padrinho continue acompanhando um pouco essa menina que participou, até amanhã ou depois, talvez até um emprego para elas, entende? Já tem direcionar elas para elas amanhã ou depois estarem inseridas na sociedade. Claro. Então isso é um evento assim, que a gente envolve quase toda a comunidade do município, os empresários, como lá na associação a gente tem vários associados, vamos dizer, o empresário está associado lá e ele participa junto conosco, e aí a gente, cada um participa com um pouquinho e se realiza uma bela festa, aonde para elas isso é muito. Parabéns, viu, para essa alternativa que vocês criaram lá em Esteio. Muito obrigada pela presença de todos. O programa de hoje está acabando, amanhã tem muito mais. Grande beijo. Tchau, tchau.